Durante anos esconderam seu corpo, sua voz, sua fome. Mas ao ser empurrada para os braços de um homem poderoso, ela decidiu não recuar, decidiu provocar. Entre olhares calculados e palavras afiadas, fez do jantar um campo de tensão quase insuportável, e quando os dedos dele tocaram os dela, nem o silêncio foi capaz de esconder o que começou ali. Se esta história te agradou, se inscreva no nosso canal e compartilhe com pessoas amadas. No coração de São Paulo, onde arranha-céus projetavam sombras sobre sonhos, Cecília Machado nunca se considerou especial. Aos 30 anos, trabalhava na pequena biblioteca municipal do bairro da Liberdade, um refúgio entre prateleiras cheias de histórias mais interessantes que a sua própria. Cabelos castanhos sempre presos em um coque discreto, óculos de armação grossa e roupas que pareciam ter sido escolhidas para não chamar atenção. Não que ela se importasse. Durante anos tinha feito as pazes com seu reflexo no espelho, aquele que sua mãe e irmã consideravam tão decepcionante. Ceci, você viu o que a Júlia postou? A voz de Dona Margarida, sua colega de trabalho, interrompeu seus pensamentos enquanto organizava livros recém-devolvidos. Não tive tempo de ver nada nas redes sociais hoje, respondeu com um sorriso contido, sabendo exatamente o que viria a seguir. Dona Margarida girou a tela do celular em sua direção, exibindo a mais recente publicação de Júlia Machado, a irmã 3 anos mais nova, o orgulho da família e uma das modelos mais requisitadas do país. Na foto, Júlia posava em uma praia paradisíaca de Fernando de Noronha, com seu corpo esculpido em um biquíni minúsculo e um sorriso que já havia estampado dezenas de capas de revistas. Sua irmã é uma bênção, menina. Imagina ter aquele rosto, aquele corpo, e já com tantas conquistas. Margarida suspirou sem perceber o desconforto sutil nos olhos da bibliotecária. E vocês são tão diferentes. Incrível como a genética funciona, não é? Cecília apenas assentiu, acostumada com as comparações que a acompanhavam desde a infância. Enquanto Júlia era a menina que arrancava suspiros nas apresentações de balé, Cecília era a que encontrava conforto nos livros de matemática e literatura. Quando Júlia ganhou seu primeiro concurso de beleza aos 15 anos, Cecília comemorava silenciosamente sua medalha na Olimpíada de Conhecimentos. 2 trajetórias que nunca se cruzavam, exceto nos jantares de domingo na casa de Dona Teresa, a matriarca que nunca escondia sua predileção. Ao final do expediente, Cecília seguiu para o pequeno apartamento, que dividia com uma amiga dos tempos de faculdade. No metrô lotado, verificou a mensagem que piscava em seu celular. Jantar domingo. Sua avó faz 75 anos. Não se atrase. O tom seco de sua mãe dispensava qualquer resposta, além de uma confirmação. O domingo chegou mais rápido do que Cecília gostaria, vestindo um vestido simples na cor azul marinho, que ao menos disfarça seus quilinhos a mais, como Teresa gostava de apontar. Ela chegou à mansão da família no Morumbi, carregando um pacote cuidadosamente embrulhado. Uma edição rara de poesias que havia economizado meses para comprar. A sala já estava repleta quando entrou. Primos distantes, tios que mal reconhecia, todos gravitando ao redor de Júlia, que havia chegado diretamente de um ensaio fotográfico em Milão. Cecília tentou não comparar seu vestido de loja de departamento com o traje de grife que a irmã exibia com naturalidade. Finalmente você chegou. Teresa a recebeu com 2 batidas de palmas, como se anunciasse uma criança atrasada para o jantar. Sua avó estava perguntando por você. Vá cumprimentá-la enquanto termino os preparativos. Cecília atravessou a sala, desviando de olhares curiosos e comentários sussurrados. Sabia que era o assunto predileto nas reuniões familiares. Como a primogênita dos Machado, de família tradicional e influente, tinha se tornado tão comum. Minha neta querida, Dona Elisa, tá aniversariante, abriu um sorriso genuíno ao vê-la se aproximar. Aos 75 anos, era a única que parecia enxergar além das aparências. Trouxe-me um livro, não foi? Sempre sabe o que me agrada. Por alguns minutos, Cecília sentiu-se em casa, conversando sobre literatura com a avó enquanto o burburinho da festa seguia ao redor. Aquele momento de paz, porém, foi interrompido quando Teresa anunciou que o jantar seria servido. A mesa fartamente decorada, Cecília ocupou o lugar de sempre, quase invisível entre parentes,
que conversavam animadamente sobre as conquistas de Júlia. Seu mais recente contrato com uma marca internacional de cosméticos, o apartamento que havia comprado na Avenida Paulista, o jogador de futebol que estava interessado nela. E você, Cecília, ainda naquele trabalho na biblioteca? Perguntou uma tia, com aquele tom de falsa preocupação que ela conhecia tão bem. Sim, estou coordenando um projeto de incentivo à leitura em comunidades periféricas. Estamos conseguindo resultados muito bonitos, respondeu, tentando não soar defensiva. Que interessante, a tia respondeu antes de voltar sua atenção para Júlia. Mas conte mais sobre esse jogador, querida. Dizem que ele comprou uma cobertura inteira em Balneário Camboriú. Hã? Foi no meio da sobremesa que Teresa fez o anúncio que mudaria tudo. Tenho novidades. Ela bateu levemente na taça de cristal com uma colher, atraindo a atenção de todos. Fui procurada por um amigo do seu pai, disse olhando diretamente para Júlia. Rafael Almeida está interessado em conhecer você. O nome causou um murmúrio na mesa. Mesmo Cecília, alheia ao mundo dos negócios e celebridades, conhecia a reputação de Rafael Almeida. Aos 38 anos, era um dos empresários mais bem-sucedidos do país, tendo transformado uma pequena empresa de tecnologia em um império que rivalizava com gigantes internacionais. Solteiro convicto, raramente aparecia em eventos sociais, preferindo manter sua vida pessoal longe dos holofotes. Por que eu sairia com um nerd de computadores? Júlia revirou os olhos, enquanto checava as notificações em seu celular. Deve ser mais um desses ricaços entediados que acham que podem comprar uma modelo. Sem chance. Não seja tola, menina. Teresa respondeu, visivelmente irritada. Rafael não é apenas rico, ele é influente. Uma conexão com os Almeida seria extraordinária para nossa família. Para a sua família, você quer dizer? Júlia retrucou, levantando-se da mesa. Estou cansada dessas suas tentativas de me empurrar para homens só porque eles têm dinheiro. Tenho minha própria carreira, minha própria vida. Se quer tanto essa aliança, por que não manda a Cecília? Talvez ele prefira mulheres intelectuais. O comentário carregado de sarcasmo provocou risadas discretas ao redor da mesa. Cecília sentiu o rosto queimar de vergonha, enquanto Teresa observava a filha mais nova sair da sala com aquela postura de quem sabe que pode fazer o que quiser. Foi quando algo inesperado aconteceu. Teresa, após um momento de silêncio calculado, virou-se para Cecília com um brilho perigoso nos olhos. Sabe de uma coisa? Não é uma ideia tão ruim, disse, medindo cada palavra. Rafael mencionou que está cansado de mulheres superficiais. Talvez ele realmente aprecie alguém com outros atributos. Cecília engoliu em seco, incapaz de acreditar no que estava ouvindo. Você não pode estar falando sério. Mãe, nunca falei tão sério, respondeu Teresa, já digitando algo em seu celular. Acabo de confirmar um jantar para sexta-feira. O motorista dele vai buscá-la às 7. A mesa inteira observava Cecília com uma mistura de incredulidade e diversão, como se assistissem a uma comédia particularmente absurda. Ela sentiu o sangue ferver nas veias, não pela proposta em si, mas pela crueldade por trás dela. Era evidente que Teresa não acreditava que Rafael pudesse se interessar genuinamente por ela. Era apenas uma forma de provar um ponto, de humilhá-la mais uma vez. Cecília levantou-se lentamente, sentindo uma determinação que raramente experimentava. Ótimo, disse, surpreendendo a todos, inclusive a si mesma. Diga ao Sr. Almeida que aguardo ansiosamente nosso jantar. Enquanto caminhava para fora da sala, sob olhares atônitos, Cecília não sabia explicar por que havia aceitado. Talvez fosse cansaço de ser sempre a piada da família. Talvez fosse o desejo de provar que valia mais do que julgavam. Ou talvez, apenas talvez, fosse a primeira vez em anos que sentia que poderia escrever sua própria história, e não apenas ser um capítulo sem importância na narrativa brilhante de Júlia. No caminho para casa, sozinha no último ônibus da noite, Cecília alternava entre o arrependimento e uma estranha expectativa. O que diria a um homem como Rafael Almeida? De que assuntos falaria? Que roupa usaria? A ansiedade começou a construir uma fortaleza em seu peito, mas junto dela havia algo mais, um sentimento quase esquecido que lembrava esperança. Na manhã seguinte, no silêncio acolhedor da biblioteca, Cecília abriu um livro especial que mantinha em sua mesa. Uma coletânea de contos
sobre pessoas comuns que encontravam coragem em circunstâncias extraordinárias. Entre as páginas marcadas, uma frase de Clarice Lispector que sempre a confortava. Não tenho medo do escuro, mas deixe-me no meu canto. Talvez fosse hora de sair do canto e enfrentar não apenas o escuro, mas também a luz ofuscante de um mundo que nunca a havia realmente visto. Os dias que se seguiram foram de uma agitação interior que contrastava com a rotina aparentemente inalterada. Enquanto catalogava livros e orientava estudantes, Cecília ensaiava mentalmente conversas imaginárias, tentando antecipar o desastre que certamente seria aquele jantar. Na quinta-feira, usando parte das economias que guardava para uma especialização, comprou um vestido novo, nada extravagante, apenas algo que não parecesse um uniforme de trabalho. Também passou em um salão de bairro, onde cortou alguns centímetros dos cabelos que há anos mantinha no mesmo estilo. Não é uma mudança radical, explicou a cabeleireira que sugeriu mechas e tratamentos. Só quero parecer eu mesma, mas uma versão um pouco melhor. Na sexta-feira, enquanto se olhava no espelho do pequeno banheiro de seu apartamento, Cecília não buscava beleza, buscava dignidade. Queria enfrentar aquele jantar com a certeza de que, independente do resultado, não seria uma piada, não seria um sacrifício enviado pela família. Seria apenas Cecília Machado, com suas qualidades e defeitos, encontrando um homem que provavelmente a descartaria após os primeiros 5 minutos de conversa. Às 7 em ponto, o interfone tocou. Lá embaixo, um motorista a aguardava em um carro discreto, porém luxuoso. A viagem até o restaurante nos Jardins foi silenciosa, enquanto Cecília observava a cidade se transformar, do bairro simples onde morava até as ruas elegantes, repletas de lojas de grife e restaurantes exclusivos. Um mundo que conhecia apenas como espectadora, nunca como participante. Quando o carro parou em frente a um restaurante de fachada discreta, Cecília respirou fundo. O motorista abriu a porta e, com uma gentileza inesperada, desejou-lhe boa sorte. Talvez ele também achasse que ela precisaria. Boa noite, senhora. O Sr. Almeida a aguarda, disse o maître, conduzindo-a através do salão principal até um ambiente mais reservado nos fundos do restaurante. E foi ali, sob a luz suave de um lustre antigo, que Cecília viu Rafael Almeida pela primeira vez. Não a imagem das revistas de negócios ou das raras aparições na mídia, mas o homem real levantando-se educadamente ao vê-la se aproximar. Alto, com cabelos escuros já levemente grisalhos nas têmporas e olhos de um castanho profundo, que pareciam estudá-la com genuína curiosidade. Cecília Machado, ele disse, estendendo a mão. É um prazer finalmente conhecê-la. Naquele momento, enquanto suas mãos se tocavam em um cumprimento formal, nenhum dos dois poderia imaginar como suas vidas estavam prestes a mudar para sempre. Por favor, sente-se. Rafael indicou a cadeira à sua frente, puxando-a com uma formalidade que parecia pertencer a outra época. Espero que o trajeto tenha sido confortável. Cecília assentiu, sentindo-se deslocada naquele ambiente onde cada detalhe, dos talheres de prata às taças de cristal, parecia gritar o quão fora de seu elemento ela estava. Confesso que fiquei surpreso quando sua mãe sugeriu este encontro. Rafael comentou, enquanto um sommelier se aproximava com uma garrafa de vinho. Teresa sempre falou tanto sobre sua irmã que eu mal sabia de sua existência. A sinceridade desarmante a pegou de surpresa. Qualquer roteiro mental que Cecília havia preparado não incluía esta franqueza. Isso não me surpreende, respondeu, recusando gentilmente a taça de vinho com um gesto. Júlia sempre foi o cartão de visitas da família. Eu sou mais como a nota de rodapé. Um sorriso discreto surgiu nos lábios de Rafael enquanto ele também dispensava o vinho. Prefere água? Ou um suco, talvez? Água está ótimo, obrigada. Somos 2, então, ele respondeu, pedindo ao garçom 2 águas com gás. Nunca fui muito adepto de álcool. Prejudica a clareza do pensamento. E em meu trabalho, preciso estar sempre alerta. Algo na maneira como ele falava, sem pretensão, sem a necessidade de impressionar, fez com que Cecília relaxasse um pouco. Talvez aquela noite não fosse o desastre que imaginara. Talvez fosse apenas um jantar desconfortável entre 2 estranhos, uma história para contar depois.
Presumo que sua mãe tenha explicado o motivo deste encontro. Rafael continuou, após fazerem seus pedidos. Cecília ponderou sobre como responder. Deveria ser sincera e dizer que era apenas um substituto de última hora para sua irmã, ou fingir que realmente acreditava no interesse dele. Na verdade, não tenho certeza. Optou pela honestidade. Minha mãe raramente me explica seus planos. Apenas me informou que você estava interessado em conhecer alguém da família. Rafael a estudou por um momento, como se recalculasse uma equação complexa. Interessante. Sua mãe mencionou que você trabalhava com literatura, mas não especificou onde ou como. Sou bibliotecária, Cecília respondeu, sentindo aquela familiar necessidade de justificar sua profissão. Coordeno uma biblioteca municipal na Liberdade. Não é glamuroso, mas é significativo. Bibliotecária, ele repetiu com um interesse que parecia genuíno. Isso explica muita coisa. Explica o que exatamente? Por que Teresa não falava de você? Rafael respondeu com um sorriso que não era de deboche, mas de compreensão. Conheço sua mãe há anos através de contatos empresariais. Ela sempre foi, digamos, focada em aparências. O primeiro prato chegou salvando Cecília da necessidade de comentar sobre a própria mãe. Para sua surpresa, a conversa fluiu naturalmente enquanto comiam. Rafael perguntou sobre seu trabalho, demonstrando curiosidade genuína sobre os projetos de leitura que ela desenvolvia em comunidades carentes. Cecília se viu falando com uma paixão que raramente expressava, descrevendo como havia transformado uma biblioteca esquecida em um centro cultural. A maioria das pessoas vê bibliotecas como depósitos de livros antigos, ela explicou, gesticulando com o garfo. Mas são muito mais. São espaços democráticos de conhecimento, refúgios para quem não tem silêncio em casa para estudar, portais para mundos que muitas crianças jamais conheceriam de outra forma. Isso me lembra minha infância, Rafael comentou, surpreendendo-a. Cresci em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. Minha mãe era professora de português em escola pública, meu pai motorista de ônibus. Nossa casa era pequena, barulhenta, com 3 irmãos mais novos sempre correndo. A biblioteca municipal era meu santuário. A revelação pegou Cecília completamente desprevenida. O Rafael Almeida das revistas e notícias era retratado como um gênio da tecnologia, nascido em berço privilegiado, não como filho de trabalhadores que encontrou refúgio entre livros. As reportagens sobre você nunca mencionam esse detalhe, ela comentou, incapaz de esconder a surpresa. Porque não é a história que vende, ele deu de ombros. Um menino pobre que ficou rico não é novidade. Preferem me retratar como um prodígio que sempre esteve destinado ao sucesso. Havia algo libertador em estar com alguém que entendia o peso de não corresponder às expectativas alheias. A conversa continuou, saltando de literatura para tecnologia, de filosofia para as pequenas alegrias cotidianas. Para a surpresa de Cecília, Rafael era um excelente ouvinte, fazendo perguntas pertinentes e lembrando-se de detalhes que ela mencionava casualmente. Então você cresceu ouvindo Chico Buarque porque sua avó era fã? Ele perguntou horas depois, enquanto dividiam uma sobremesa. Ela tinha todos os discos de vinil. Cecília sorriu com a lembrança. Me ensinou a dançar com Construção tocando, o que, pensando agora, era uma escolha estranha para uma valsa improvisada. Rafael riu. Um som genuíno que parecia raramente utilizado. Meu pai era fã do Raul Seixas. Costumávamos cantar Maluco Beleza no carro durante nossas raras viagens de férias. O jantar se estendeu muito além do que Cecília havia planejado. Quando finalmente olhou para o relógio, percebeu que passava da meia-noite. Nossa, preciso ir, ela disse, subitamente consciente de que o restaurante estava quase vazio. Tenho um compromisso amanhã cedo com um grupo de leitura infantil. É claro, Rafael acenou para o garçom pedindo a conta. Meu motorista pode levá-la para casa. No caminho até o carro, caminhando lado a lado pelas calçadas elegantes dos jardins, Cecília sentiu uma estranha mistura de emoções. A noite, que deveria ter sido um fiasco embaraçoso, tinha se transformado em uma das mais agradáveis que tivera em anos. Rafael Almeida, o empresário intimidador, havia se revelado um homem simples com quem compartilhava mais em comum do que jamais imaginaria. Gostaria de repetir isso, ele disse, parando ao lado do carro. Há muito tempo não tenho uma conversa tão real. Cecília hesitou. Parte dela
Queria acreditar que aquele interesse era genuíno, mas anos de autodepreciação a faziam desconfiar. Tenho certeza que existem pessoas muito mais interessantes com quem você poderia jantar, ela respondeu, tentando dar leveza à frase. Provavelmente, Rafael concordou, com aquela franqueza que parecia sua marca registrada. Mas não quero jantar com elas. Quero jantar com você, Cecília Machado, a bibliotecária que transforma vidas através de livros e não tem medo de pedir água em um restaurante, onde o vinho custa mais que o PIB de pequenos países. O comentário arrancou uma risada genuína dela. Quando você coloca assim, que tal terça-feira? Ele sugeriu. Podemos fazer algo menos formal. Conheço um lugar que serve o melhor pão de queijo da cidade. Pão de queijo? Agora você está falando a minha língua. Despediram-se com um aperto de mão que durou um segundo a mais que o necessário. Enquanto o carro deslizava pelas ruas agora menos movimentadas, Cecília se permitiu um sorriso. Pela primeira vez em muito tempo, algo inesperado havia acontecido em sua vida rotineira. E era algo bom. O telefone tocou assim que chegou ao apartamento. Era Teresa, ansiosa por detalhes que pudesse usar para alimentar suas ambições sociais. Como foi? Ele mencionou negócios? Falou sobre a família? Mostrou interesse em conhecer Júlia? Foi apenas um jantar, mãe. Cecília respondeu sem energia para conflitos. Conversamos sobre livros e música. Nada que te interessaria. Livros, música? Pelo amor de Deus, menina. Você teve a chance de impressionar um dos homens mais influentes do país e ficou falando de livros? Boa noite, mãe. Cecília encerrou a ligação, sentindo uma satisfação quase infantil ao fazê-lo. A terça-feira chegou mais rapidamente do que esperava. Desta vez, Rafael a encontrou na saída da biblioteca, causando um pequeno alvoroço entre as funcionárias que reconheceram o famoso empresário esperando pacientemente no hall de entrada, vestido com jeans e uma camisa simples, tão diferente da imagem corporativa que estampava revistas. Meu carro está estacionado a alguns quarteirões daqui, ele explicou enquanto caminhavam. Espero que não se importe em andar um pouco. Na verdade, é perfeito. Cecília respondeu apreciando a normalidade do momento. Passo tanto tempo dentro de 4 paredes que qualquer desculpa para caminhar é bem-vinda. O lugar que Rafael havia mencionado era uma pequena padaria administrada por uma família mineira, escondida em uma travessa da Paulista. Sem reservas, sem maitres, apenas mesas simples e um aroma irresistível de café fresco e queijo. Como você conhece este lugar? Cecília perguntou, enquanto dividiam uma cesta transbordante de pães de queijo recém-saídos do forno. O dono, seu Antônio, foi um dos primeiros a acreditar no meu trabalho, Rafael explicou. Quando ninguém queria investir em uma startup de um garoto do interior, ele colocou suas economias no negócio. Disse que apostava não na ideia, mas na pessoa por trás dela. Aquela noite foi ainda melhor que a primeira. Sem a formalidade do restaurante chique, ambos pareciam mais à vontade. Rafael contou histórias sobre seus primeiros fracassos nos negócios, as noites viradas programando em um apartamento minúsculo, os momentos de dúvida. Cecília compartilhou suas frustrações com o sistema educacional, a luta diária para manter a biblioteca funcionando, com recursos escassos, as pequenas vitórias quando via uma criança aprender a ler. Tenho uma proposta, Rafael disse enquanto caminhavam de volta. Não é um encontro formal, mas gostaria de conhecer seu trabalho, ver a biblioteca, conhecer esses projetos de que você fala com tanto entusiasmo. Cecília hesitou. Sua biblioteca era seu refúgio, seu pequeno reino. Levá-lo até lá seria como abrir uma porta para seu verdadeiro ser. Seria um prazer, respondeu finalmente, mas aviso que não é nada impressionante. É uma biblioteca municipal comum, com orçamento limitado e problemas de infraestrutura. Para mim, bibliotecas sempre serão impressionantes. Ele sorriu. São como pequenos universos encapsulados em paredes. Nos dias que se seguiram, Cecília e Rafael se encontraram várias vezes. Ele conheceu a biblioteca e ficou genuinamente encantado com o trabalho que ela realizava. Conheceu as crianças do projeto de leitura, os idosos do clube do livro, os adolescentes que encontravam na biblioteca um espaço seguro longe das ruas. Em troca, levou-a para conhecer o início de sua empresa, um pequeno escritório no Brás onde tudo começara.
A maioria dos funcionários nem sabe que ainda mantenho este lugar, confessou, enquanto mostrava o espaço modesto, com mesas simples e computadores ultrapassados. Nossa sede corporativa tem 6 andares no Itaim Bibi, com tudo o que há de mais moderno. Mas aqui é onde me lembro de quem realmente sou. A cada encontro, cada conversa, cada momento compartilhado, algo crescia entre eles. Não era apenas atração, embora isso também estivesse presente, mas um reconhecimento mútuo, como se finalmente encontrassem alguém que enxergava além das camadas superficiais. Numa tarde de sábado, após visitarem uma feira literária no Parque Ibirapuera, Rafael a surpreendeu com um convite. Tenho que ir a uma recepção beneficente na próxima semana. Geralmente evito esses eventos, mas desta vez não posso escapar. Minha empresa é uma das patrocinadoras. Ele hesitou por um momento. Gostaria que me acompanhasse. Cecília sentiu um nó formar-se em seu estômago. Uma coisa era encontrá-lo em padaria simples ou na biblioteca, longe de olhares curiosos. Outra, completamente diferente, era aparecer ao lado dele em um evento público, exposta aos julgamentos da alta sociedade paulistana e, inevitavelmente, de sua própria família. Não sei se é uma boa ideia, respondeu com sinceridade. Esses ambientes não são exatamente onde me sinto confortável. Eu entendo. Rafael assentiu. Para ser honesto, também não me sinto confortável neles. Por isso queria você comigo. Seria mais suportável. A maneira como ele disse aquilo, com uma vulnerabilidade raramente demonstrada, desarmou as defesas de Cecília. Está bem, ela concordou. Mas não espere que eu saiba qual garfo usar para cada prato. Segredo eu também não sei, ele confessou, inclinando-se como se compartilhasse informação confidencial. Sempre observo o que a pessoa ao meu lado faz e copio. Na semana seguinte, enquanto se preparava para o evento, Cecília enfrentou uma crise de confiança. O único vestido formal que possuía parecia inadequado para uma recepção beneficente de alto padrão. Seu salário de bibliotecária não permitia extravagâncias, e a ideia de pedir ajuda à mãe ou à irmã estava fora de questão. Foi Mariana, sua colega de apartamento e amiga de longa data, quem ofereceu uma solução. Lembra da minha prima que trabalha com design de moda? Mariana perguntou, revirando seu próprio guarda-roupa. Ela tem algumas peças de mostruário que nunca foram usadas. Aposto que conseguimos algo perfeito para você. Vestido que encontraram era simples, mas elegante. Um modelo em tom de verde esmeralda que realçava os olhos de Cecília e se ajustava perfeitamente às suas curvas. Mariana, estudante de belas artes, insistiu em fazer sua maquiagem. Não quero parecer outra pessoa, Cecília advertiu. E não vai, Mariana garantiu. Só quero que todos vejam o que eu vejo quando olho para você. Quando Rafael chegou para buscá-la, a expressão em seu rosto confirmou que Mariana tinha cumprido sua promessa. Não era admiração pela transformação, mas um reconhecimento, como se finalmente pudesse ver claramente algo que sempre esteve lá. Você está deslumbrante, ele disse simplesmente. O mérito é da minha amiga, Cecília respondeu, sentindo o rosto esquentar. Ela é uma artista. Ela teve uma excelente tela para trabalhar, Rafael comentou, oferecendo o braço. A recepção acontecia em um dos hotéis mais luxuosos de São Paulo. Ao entrarem no salão decorado com arranjos florais extravagantes e iluminação cuidadosamente planejada, Cecília sentiu o peso de dezenas de olhares. Rafael Almeida raramente aparecia em eventos sociais e nunca acompanhado. Sua presença com uma mulher desconhecida ao seu lado era o equivalente a um cometa cruzando o céu paulistano. Respire, Rafael sussurrou, cobrindo discretamente a mão dela com a sua. São apenas pessoas em roupas caras fingindo que sabem mais do que realmente sabem. O comentário irônico ajudou a aliviar a tensão. Cecília permitiu-se ser guiada entre grupos de empresários, políticos e celebridades, observando como Rafael navegava, aquele ambiente com uma cortesia eficiente que mantinha as conversas breves e superficiais. Foi, quando estava se servindo no buffet, que ouviu uma voz familiar. Então os rumores são verdadeiros. Júlia estava radiante em um vestido vermelho que parecia ter sido pintado diretamente em seu corpo. Ao seu lado,
Teresa observava a filha mais velha com uma expressão que misturava choque e cálculo. Olá, Júlia. Mãe, Cecília cumprimentou tentando manter a compostura. Não sabia que estariam aqui. Seu pai recebeu um convite de última hora. Teresa explicou, seus olhos avaliando cada detalhe da aparência de Cecília. Mas aparentemente não fomos os únicos a receber. Convites inesperados. A insinuação era clara. Mas antes que Cecília pudesse responder, Rafael surgiu ao seu lado, equilibrando 2 pratos. Senhora Machado, que surpresa agradável. Ele cumprimentou Teresa com educação formal, antes de se voltar para Júlia. E você deve ser a famosa Júlia. Cecília me falou muito sobre você. Mesmo? Júlia ergueu uma sobrancelha perfeitamente delineada. Que curioso, porque ela nunca nos falou sobre... Isso, completou gesticulando vagamente entre os dois. Talvez porque ainda estamos nos conhecendo, Rafael respondeu com tranquilidade. E algumas coisas são preciosas demais para serem compartilhadas antes do tempo. A resposta deixou tanto Teresa quanto Júlia momentaneamente sem palavras. Aproveitando o silêncio, Rafael gentilmente guiou Cecília para longe. Desculpe por isso, ela murmurou, sentindo uma mistura de gratidão e vergonha. Minha família pode ser complicada. Todas as famílias são. Ele respondeu com um sorriso reconfortante. Algumas apenas escondem melhor que outras. À medida que a noite avançava, Cecília percebeu os olhares curiosos que a seguiam, os sussurros que não se preocupavam em ser discretos. Estava prestes a sugerir que fossem embora, quando Rafael a surpreendeu, conduzindo-a até o centro do salão, onde alguns casais já dançavam ao som de uma pequena orquestra. Não sei dançar, ela advertiu, sentindo o pânico crescer. Coincidência. Ele sorriu. Eu também não. Seremos terríveis juntos. E foram. Terrivelmente adoráveis em sua falta de técnica, mas com uma sincronia natural que compensava qualquer erro de passo. Cecília não se lembrava da última vez que havia rido tanto, girando desajeitadamente nos braços de um homem que parecia tão despreocupado com o julgamento alheio quanto ela estava aprendendo a ser. No caminho de volta para casa, compartilhando o banco de trás do carro com Rafael, ela se sentia leve, quase flutuando em uma bolha de felicidade que nunca havia experimentado antes. Obrigada pela noite, ela disse, quando o carro parou em frente ao seu prédio. Foi inesperado. É o que mais gosto em você, Rafael respondeu, seu rosto parcialmente iluminado pelas luzes da rua. Como você transforma o inesperado em algo maravilhoso. Houve um momento de silêncio carregado de possibilidades, com o ar entre eles parecendo vibrar com uma energia que ambos podiam sentir. Rafael inclinou-se lentamente, dando a ela todo o tempo do mundo para recuar se quisesse. Mas Cecília não queria recuar. Pela primeira vez em sua vida queria avançar. O beijo foi suave, quase reverente, como se ambos estivessem conscientes da fragilidade do momento. Quando se separaram, Cecília viu nos olhos de Rafael algo que nunca havia visto direcionado a ela. Admiração genuína. Posso ligar para você amanhã? Ele perguntou como um adolescente após o primeiro encontro. Eu ficaria desapontada se não ligasse, ela respondeu, surpresa com sua própria ousadia. Nas semanas que se seguiram, Cecília e Rafael criaram sua própria rotina. Encontros em cafés escondidos, passeios em parques, visitas a exposições de arte e longas conversas que frequentemente se estendiam madrugada adentro. Ele aprendeu a apreciar o silêncio acolhedor de uma biblioteca. Ela descobriu a emoção de ver uma linha de código transformar-se em algo útil para o mundo. Estou pensando em expandir o projeto de leitura para outras regiões, Cecília comentou em uma noite, enquanto dividiam uma pizza em seu apartamento. Mariana estava viajando, dando a eles uma rara oportunidade de privacidade longe dos restaurantes e locais públicos. Seria incrível, Rafael respondeu, genuinamente entusiasmado. Já considerou parcerias com empresas privadas? Muitas têm fundos destinados a projetos sociais. Sinceramente, sempre vi o mundo corporativo como inimigo natural das bibliotecas públicas. Ela admitiu com uma risada. Acho que tenho alguns preconceitos para superar. Nem todos os empresários são vilões de histórias em quadrinhos, ele brincou. Alguns de nós até lemos livros de vez em quando. Você definitivamente está arruinando meus estereótipos, Cecília respondeu.
inclinando-se para beijá-lo. O que começou como um beijo suave transformou-se em algo mais profundo, mais urgente. Pela primeira vez, não havia reservas entre eles. Apenas o desejo puro de estar mais perto, de conhecer cada parte um do outro. Quando finalmente se entregaram completamente, foi com uma intimidade que transcendia o físico. Era o encontro de duas almas que haviam encontrado seu par improvável. Mais tarde, deitados na pequena cama de Cecília, com as luzes da cidade filtrando-se pelas cortinas simples, Rafael traçava padrões invisíveis em suas costas nuas. "Estou apaixonado por você", ele disse sem preâmbulos. "Acho que estive desde o primeiro jantar, quando você me disse que preferia água a um vinho caríssimo." Cecília sentiu lágrimas se formando. Uma emoção tão intensa que quase doía. "Também estou apaixonada por você", respondeu. Surpreendida com a facilidade das palavras que sempre imaginara difíceis de pronunciar. "E isso me assusta profundamente. O que te assusta?" "Tudo", ela confessou. "A intensidade, a rapidez, a diferença entre nossos mundos, o fato de que pessoas como eu não terminam com pessoas como você nas histórias reais." Rafael se apoiou no cotovelo, olhando-a com seriedade. "Que bom que não estamos em uma história escrita por outras pessoas", ele disse. "Estamos escrevendo a nossa própria." Na manhã seguinte, acordaram envolvidos um no outro, como se seus corpos relutassem em se separar mesmo durante o sono. Tomaram café juntos, uma domesticidade simples que parecia extraordinária em sua normalidade. "Preciso ir", Rafael disse finalmente, consultando o relógio. "Tenho uma reunião com investidores em 1 hora. E eu tenho uma biblioteca para abrir." Cecília sorriu. "Voltamos à realidade." "A realidade nunca pareceu tão boa", ele respondeu, beijando-a mais uma vez antes de sair. Chegando à biblioteca, Cecília sentiu-se diferente. Mais leve, mais confiante, como se finalmente estivesse ocupando plenamente seu próprio corpo. Margarida notou imediatamente. "Você está brilhando", a colega comentou enquanto organizavam o espaço antes da abertura. "É quase indecente o quanto você parece feliz." "É tão óbvio assim?" Cecília riu, sentindo o rosto esquentar. "Querida, você está praticamente irradiando. É aquele empresário, não é? O bonitão que veio visitar a biblioteca semana passada." Antes que Cecília pudesse responder, seu telefone vibrou. Era um e-mail de uma revista de negócios bastante conhecida, pedindo uma entrevista com Rafael, sobre seu relacionamento com a modelo Júlia Machado. Confusa, Cecília abriu o link anexado. Era uma matéria de fofocas, com fotos borradas de Rafael saindo de um restaurante, acompanhado por uma mulher alta e esguia. O rosto não estava claro na imagem, mas a legenda afirmava com convicção: "Bilionário da tecnologia Rafael Almeida, jantar romântico com a top model Júlia Machado." Sentindo o chão desaparecer sob seus pés, Cecília digitou rapidamente uma mensagem para Rafael. Sua resposta veio quase imediatamente. "Isso é absurdo. Estive em reuniões a noite toda. Vou descobrir de onde veio isso." Mas o dano já estava feito. Ao longo do dia, mais veículos publicaram variações da mesma história. Alguns incluindo fontes próximas, que confirmavam um romance secreto entre o empresário e a modelo. Cecília tentava manter a calma, confiando no que Rafael havia dito, mas era difícil ignorar a pequena voz de insegurança que sempre a acompanhava. Ao final da tarde, quando estava prestes a fechar a biblioteca, Júlia apareceu, vestida impecavelmente como sempre, mas com uma expressão estranha, algo entre triunfo e desconforto. "Precisamos conversar", ela anunciou, ignorando os olhares curiosos dos últimos frequentadores. Em seu pequeno escritório nos fundos da biblioteca, Cecília encarou a irmã tentando manter a compostura. "Imagino que você já viu as notícias", Júlia começou, sentando-se sem ser convidada. "Vim para esclarecer as coisas." "Não há nada para esclarecer", Cecília respondeu, mantendo a voz firme. "Rafael já me explicou que é tudo mentira." "É mesmo?" Júlia ergueu uma sobrancelha perfeita. "E você acreditou?" "Cecília, sempre tão ingênua." "O que você quer, Júlia?" "Quero que você entenda como o mundo realmente funciona", ela respondeu, inclinando-se para a frente. "Homens como Rafael Almeida não acabam com mulheres como você. Não em histórias reais." O eco de suas próprias palavras para Rafael na noite anterior foi como um tapa.
Você plantou essa história, Cecília percebeu subitamente. Você está por trás disso. Júlia não negou. Pelo contrário, um pequeno sorriso de satisfação surgiu em seus lábios. Mamãe teve a ideia, ela admitiu. Achou que seria uma boa forma de mostrar a você o seu lugar. E bem, nunca recusei uma oportunidade de publicidade. Por quê? Cecília perguntou, sentindo uma dor que ia além da traição. Por que você e mamãe não podem simplesmente me deixar ser feliz? Porque é irritante, Júlia respondeu com uma honestidade brutal. É irritante ver você, que nunca se esforçou para ser bonita, que nunca sacrificou nada pela aparência, de repente conseguir algo que deveria ser meu. Rafael Almeida deveria ter se interessado por mim, não por você. Você recusou conhecê-lo, Cecília lembrou incrédula. Você disse que ele era apenas um nerd de computadores. Isso foi antes de saber quanto valia a empresa dele. Júlia deu de ombros. De qualquer forma, não vai durar. Você e eu sabemos disso. Então pensei em acelerar o processo inevitável. Naquele momento, Cecília viu a irmã com clareza pela primeira vez. Não a beldade invejada, não a estrela da família, mas uma mulher profundamente infeliz e vazia, incapaz de suportar a felicidade alheia. Saia da minha biblioteca, ela disse calmamente. Ah, da minha vida. Não seja dramática, Júlia revirou os olhos. Estou fazendo um favor a você. Quanto mais tempo isso durar, mais vai doer quando acabar. O único favor que você pode me fazer é deixar de ser minha irmã, Cecília respondeu, abrindo a porta. Mas como isso é impossível, vou me contentar com nunca mais ter que olhar para você. Após a saída de Júlia, Cecília desabou em sua cadeira, tremendo. Tentou ligar para Rafael, mas a chamada foi para a caixa postal. Ele estava provavelmente em reunião, lidando com as consequências daquele escândalo fabricado. Foi quando seu telefone tocou. Um número desconhecido. Senhorita Machado? Aqui é Cristina Borges, da revista Panorama Empresarial. Estamos tentando confirmar se você é realmente a mulher que tem sido vista com Rafael Almeida nas últimas semanas. Cecília hesitou, surpresa com a pergunta. Por que você acha que seria eu? Bem, temos fontes que contradizem a história publicada hoje. Pessoas que viram o Sr. Almeida acompanhado diversas vezes, mas não com Júlia Machado. As descrições coincidem com você. Além disso, sua conexão com a Biblioteca Municipal da Liberdade nos intrigou. O Sr. Almeida fez recentemente uma doação significativa para o projeto de leitura comunitária. Ele... O quê? Vocês não sabiam? A jornalista soou genuinamente surpresa. Foi anunciado esta manhã uma doação de 2 milhões para expandir o projeto para outras 5 regiões periféricas da cidade. O comunicado oficial cita você como inspiração. Mal havia desligado quando a porta do escritório abriu-se novamente. Era Margarida com uma expressão atônita. Você precisa ver isso, ela disse, estendendo seu tablet. Na tela, uma declaração oficial de Rafael Almeida, publicada em todas as suas redes sociais e enviada a todos os veículos de comunicação. Em resposta aos rumores publicados hoje, gostaria de esclarecer. Tenho o privilégio de estar em um relacionamento com Cecília Machado, bibliotecária e coordenadora de projetos sociais, uma das pessoas mais extraordinárias que já conheci. Qualquer informação que sugira um envolvimento com Júlia Machado ou qualquer outra pessoa é completamente falsa e será tratada legalmente como difamação. Solicito respeito à nossa privacidade neste momento. Junto ao comunicado, uma foto dos dois na feira literária semanas atrás, rindo juntos enquanto folheavam um livro. Uma imagem tão natural, tão genuína, que contrastava violentamente com as fotos borradas e sensacionalistas publicadas antes. Quando finalmente conseguiu falar com Rafael por telefone, ele soava exausto, mas determinado. Desculpe pelo caos, ele disse. Aparentemente sua irmã e sua mãe acharam que seria uma boa ideia plantar essa história. Júlia chegou a dar uma entrevista confirmando o romance. Ela veio me ver, Cecília contou. Para se gabar, eu acho. Sinto muito por isso, Rafael suspirou. Prometo que isso vai passar. A doação para o projeto, ela mudou de assunto. Por que não me contou? Houve uma pausa, como se ele estivesse reorganizando seus pensamentos. Queria que fosse uma surpresa, confessou. Estava planejando contar hoje à noite.
Não é. Não quero que pense que estou tentando comprar seu afeto ou impressioná-la. É que seu trabalho é realmente importante, Cecília. Mais crianças merecem ter acesso ao que você criou. Algo na sinceridade de sua voz, na simplicidade da explicação, arocou Cecília profundamente. Obrigada, foi tudo o que conseguiu dizer. Tenho que resolver algumas coisas aqui, Rafael continuou. Posso passar no seu apartamento mais tarde? Acho que precisamos conversar pessoalmente. Claro, ela concordou, sentindo um nó de ansiedade formar-se em seu estômago. O resto do dia passou em um borrão. As redes sociais explodiram com o comunicado de Rafael, criando duas correntes distintas. Aqueles fascinados pela ideia do bilionário apaixonado pela bibliotecária comum, uma história que parecia saída de um romance, e os céticos que questionavam os motivos por trás do relacionamento. Quando chegou em casa, Cecília estava exausta emocional e fisicamente. Mariana, que havia retornado de viagem, a recebeu com um abraço silencioso e uma xícara de chá. Você está bem? Perguntou enquanto Cecília se afundava no sofá. Honestamente? Não sei, ela respondeu. É como se eu tivesse sido arrastada para um reality show que não assinei para participar. Rafael está vindo? Sim, daqui a pouco. Quer que eu saia? Não. Cecília balançou a cabeça. Fique, por favor. Preciso de uma âncora na realidade. Quando Rafael chegou, parecia tão cansado quanto ela. Seu rosto, geralmente relaxado e sorridente quando estavam juntos, estava tenso, com linhas de preocupação. Posso falar com você em particular? Ele pediu após cumprimentar Mariana. No pequeno quarto de Cecília, sentados na beirada da cama como adolescentes apreensivos, eles finalmente tiveram a chance de respirar juntos. Dia difícil, ela comentou, tentando aliviar a tensão. O pior em muito tempo, ele concordou pegando sua mão, mas não pelo que você possa pensar. Não me importo com os tabloides ou as fofocas. Me importo com o fato de que pessoas próximas a você tentaram deliberadamente te machucar, te diminuir. A preocupação genuína em sua voz fez com que algo se quebrasse dentro de Cecília. Lágrimas que havia contido o dia todo começaram a cair livremente. Por que elas me odeiam tanto? Perguntou, sua voz pequena como a de uma criança. O que eu fiz para merecer isso? Nada. Rafael a puxou para seus braços. Você não fez absolutamente nada para merecer esse tratamento. Algumas pessoas simplesmente não suportam ver outros felizes, especialmente quando acreditam que a felicidade é um recurso limitado que deveria pertencer apenas a elas. Por vários minutos, Cecília simplesmente chorou, liberando anos de mágoas acumuladas, de comparações injustas, de ser constantemente a segunda opção. Rafael a segurou em silêncio, oferecendo o único conforto realmente necessário, sua presença constante. E agora? Ela perguntou finalmente, enxugando as lágrimas. O que acontece com nós? O que você quer que aconteça? Ele perguntou de volta, seus olhos estudando os dela com intensidade. Tenho medo, Cecília admitiu. Medo de que isso seja demais. Que você perceba que não vale a complicação. Que se canse de ser associado a alguém tão comum. Rafael segurou seu rosto entre as mãos, com uma delicadeza que contrastava com a firmeza de suas palavras. Cecília Machado, não há nada, absolutamente nada de comum em você. Você é extraordinária em cada respiração, em cada pensamento, em cada ato de bondade que realiza diariamente. E se alguém não consegue ver isso, o problema é deles, não seu. Ele respirou fundo antes de continuar. Quanto ao que acontece agora, eu quero continuar construindo algo real com você. Algo que não dependa da aprovação de ninguém, além de nós dois. Mas só se for o que você também quer. A vulnerabilidade em sua voz, a sinceridade absoluta em seus olhos, dissipou as últimas dúvidas de Cecília. É o que eu quero, ela respondeu. Mais do que qualquer coisa. Selaram a promessa com um beijo que carregava tanto alívio quanto determinação. O tipo de beijo que marca o fim de um capítulo e o início de outro. Mais desafiador, porém mais verdadeiro. Nas semanas seguintes, os desafios surgiram exatamente como esperado. A atenção da mídia, embora tenha diminuído gradualmente, transformou Cecília em um alvo de curiosidade pública. Jornalistas tentavam entrevistá-la. Frequentadores da biblioteca
apareciam mais interessados em sua vida pessoal do que em livros, e comentários online questionavam constantemente o que Rafael Almeida via em uma bibliotecária sem graça. A reação mais dolorosa, porém, veio de Teresa. 2 semanas após o escândalo, ela apareceu no apartamento de Cecília sem aviso, enquanto Rafael estava viajando a negócios. "Você tem ideia do que fez com a carreira de sua irmã?" Foram suas primeiras palavras. Júlia perdeu 3 contratos importantes por causa desse fiasco. Se empresas não querem se associar a alguém envolvida em um escândalo assim, Cecília observou a mãe com uma clareza dolorosa. Pela primeira vez, não se encolheu diante de sua fúria. Não se sentiu diminuída por suas acusações. Júlia mentiu deliberadamente para a imprensa. Respondeu calmamente. "Ela e você planejaram isso para me magoar. Qualquer consequência é resultado direto de suas próprias ações. Você sempre foi egoísta." Teresa acusou seu rosto contorcido de raiva. "Sempre pensando em si mesma, nunca na família." "Que família, mãe?" Cecília perguntou, sentindo uma tristeza profunda substituir qualquer ressentimento. "A que me comparou com Júlia a vida inteira. A que me fez sentir que eu nunca seria boa o suficiente. A que tentou sabotar a primeira coisa genuinamente boa que aconteceu comigo em anos." Teresa pareceu momentaneamente sem palavras, como se jamais tivesse considerado a situação por este ângulo. "Vim aqui para lhe dar uma chance." Ela recuperou a compostura. "Uma chance de fazer a coisa certa. Termine com ele. Diga à imprensa que foi tudo um mal-entendido. Que você e Rafael são apenas amigos e que ele realmente está interessado em Júlia." A proposta era tão absurda, tão completamente desconectada da realidade, que Cecília quase riu. "Não vou fazer isso." "Então você não é mais minha filha," Teresa declarou friamente. "Não vou permitir que sua teimosia destrua tudo que construímos." "Você nunca construiu nada comigo, mãe," Cecília respondeu, sentindo uma estranha paz ao finalmente aceitar esta verdade. "Só tentou me transformar em algo que eu nunca seria. E agora que encontrei alguém que me aceita exatamente como sou, você não suporta." Teresa saiu sem olhar para trás, deixando um silêncio pesado que, paradoxalmente, era mais leve que sua presença. Cecília não chorou desta vez. Em vez disso, sentou-se em sua pequena sala, olhando pela janela para a cidade, que continuava seu movimento incessante, e sentiu-se estranhamente livre. Quando Rafael retornou de viagem e Cecília contou sobre a visita de Teresa, sua reação surpreendeu-a. Em vez de indignação ou raiva, ele demonstrou uma compreensão triste. "Pessoas como sua mãe vivem presas a uma visão muito limitada de sucesso e felicidade," ele comentou, enquanto caminhavam pelo Parque Ibirapuera em uma tarde de domingo. "É triste quando você pensa bem. Elas nunca experimentam a alegria de conexões autênticas, porque estão sempre calculando o valor social de cada relacionamento." "Como você consegue ser tão compreensivo?" Cecília perguntou genuinamente curiosa. "Porque já estive do outro lado," ele admitiu. "Houve um tempo, no início da minha carreira, quando eu media tudo pelo potencial de lucro ou status. Foi uma época muito solitária. O que mudou? Rafael parou de caminhar, seu olhar perdido nas árvores do parque, como se buscasse palavras nas folhas que balançavam com a brisa de outono. "Perdi meu pai," ele finalmente respondeu. "Um ataque cardíaco repentino. No funeral estavam presentes centenas de pessoas. Funcionários da empresa, parceiros de negócios, figuras importantes da sociedade. Mas nenhum amigo. Ninguém que realmente o conhecesse além do empresário bem-sucedido que ele havia se tornado." Cecília apertou sua mão em silêncio, oferecendo conforto sem palavras. "Voltei para casa depois do funeral e encontrei sua biblioteca particular," Rafael continuou. "Livros que ele nunca teve tempo de ler, sonhos que foi adiando em nome de mais sucesso. Foi como um alerta. Não queria terminar assim, rico, respeitado e fundamentalmente sozinho." Aquela confissão criou uma nova camada de intimidade entre eles. Cecília começou a entender por que Rafael valorizava tanto a autenticidade, por que se sentia mais à vontade em uma padaria familiar do que em eventos de gala. "É por isso que você mantém o escritório antigo no Brás," ela concluiu, "para lembrar do que realmente importa." "Exatamente," ele sorriu, retomando a caminhada.
E é por isso que não me importo com o que sua mãe, sua irmã ou qualquer tabloide pense sobre nós. O que temos é real, Cecília. É mais valioso que qualquer coisa que eu já tenha conquistado. Naquela noite, enquanto jantavam no pequeno apartamento de Cecília, Rafael fez uma proposta inesperada. Estive pensando, talvez seja a hora de morarmos juntos. Cecília quase engasgou com o vinho que bebia. Você não acha que é um pouco precipitado? Provavelmente, ele admitiu com um sorriso. Mas desde quando seguimos o roteiro convencional? Além disso, praticamente vivemos juntos já. Metade das minhas roupas está aqui, e tenho certeza que você já percebeu que transformei um dos quartos vazios da minha casa em uma biblioteca particular para suas visitas. Era verdade. Nas últimas semanas, haviam desenvolvido uma rotina confortável, alternando entre o luxuoso apartamento de Rafael no Itaim e o acolhedor espaço de Cecília, embora este último apresentasse desafios logísticos evidentes. Mariana não aguentaria mais muito tempo. Cecília reconheceu, pensando na amiga que discretamente se retirava para o quarto quando Rafael estava presente. Mas não sei se estou pronta para me mudar para seu apartamento. E se não fosse meu apartamento? Rafael sugeriu, surpreendendo-a novamente. E se encontrássemos um lugar novo que fosse nosso? Algo que escolhêssemos juntos, que não fosse nem seu território nem o meu. A ideia era tentadora. Um novo começo. Um espaço que refletisse a união de seus mundos tão diferentes. Onde você estava pensando? Vila Madalena, ele respondeu prontamente, como se já tivesse considerado cuidadosamente. Tem aquele clima cultural que você adora. Está perto de boas escolas para os projetos de leitura. E não é tão distante do centro para seu trabalho na biblioteca. O fato de que Rafael havia pensado não apenas em sua preferência estética, mas também na proximidade com seu trabalho e projetos, tocou Cecília profundamente. Era mais uma prova de que ele realmente realmente valorizava o que era importante para ela. Vamos fazer isso, ela decidiu, surpreendendo a si mesma com a certeza repentina. Vamos encontrar nosso próprio lugar. A busca por uma nova casa tornou-se uma aventura compartilhada. Rafael, acostumado a delegar tarefas, fez questão de participar pessoalmente de cada visita, ouvindo atentamente as impressões de Cecília sobre cada espaço. Ela, por sua vez, aprendeu a expressar suas preferências sem se desculpar por elas, a reconhecer que suas opiniões eram tão válidas quanto as dele, mesmo quando discordavam. Foi durante uma dessas visitas que encontraram o lugar perfeito, uma antiga casa reformada, com paredes de tijolo aparente, enormes janelas que inundavam os ambientes de luz natural e um jardim pequeno, mas encantador nos fundos. Não era luxuosa como o apartamento de Rafael, nem modesta como o de Cecília. Era algo inteiramente novo, um ponto de equilíbrio entre seus mundos. É este, Cecília disse simplesmente, ao entrarem na sala principal com seu pé direito alto e estantes embutidas que pareciam estar esperando por seus livros. Sem dúvida, Rafael concordou, observando como seus olhos brilhavam enquanto ela explorava cada canto. A mudança foi marcada para o final do mês. Enquanto organizava seus pertences, separando o que levaria e o que doaria, Cecília encontrou uma antiga caixa de fotografias que não abria há anos. Entre imagens desbotadas de sua infância, estava uma foto particularmente dolorosa. Ela, aos 10 anos, segurando um troféu de uma feira de ciências, com Teresa e Júlia ao fundo, claramente desinteressadas em sua conquista. "Tudo bem aí?" Mariana perguntou, encontrando-a sentada no chão do quarto, cercada por fotografias. "Estou apenas percebendo como passei a vida inteira buscando a aprovação de pessoas que nunca realmente se importaram." Cecília respondeu, mostrando a foto à amiga. Mariana sentou-se ao seu lado, examinando a imagem. "Sabe o que vejo aqui? Uma menina forte, que continuou buscando excelência mesmo sem apoio. Isso não é fraqueza, Ceci. É uma força tremenda." As palavras da amiga ficaram com Cecília enquanto finalizavam a mudança. Talvez sua história com Rafael não fosse sobre uma transformação milagrosa ou um conto de fadas improvável. Talvez fosse simplesmente sobre duas pessoas que finalmente encontraram alguém que as via como realmente eram e amava o que via. A nova casa rapidamente se transformou em um lar.
As estantes se encheram com uma mistura curiosa de livros clássicos e manuais técnicos. A cozinha, antes imaculada, ganhou vida com experimentos culinários nem sempre bem-sucedidos. O escritório compartilhado tornou-se um símbolo perfeito de sua união. Um lado organizado meticulosamente, com equipamentos de última geração, o outro aconchegante e ligeiramente caótico, com pilhas de livros e anotações espalhadas. Foi neste escritório, numa noite de quarta-feira aparentemente comum, que o equilíbrio cuidadosamente construído começou a se desestabilizar. "Pode atender meu celular?" Rafael pediu a Cecília, enquanto estava ocupado em uma videochamada de trabalho. Deve ser Lucas confirmando os detalhes da reunião de amanhã. Sem pensar duas vezes, Cecília atendeu o telefone que não parava de tocar. "Alô?" Houve um momento de silêncio confuso do outro lado da linha. "Quem está falando?" Uma voz feminina finalmente perguntou. "Cecília." "Rafael está em uma reunião no momento. Posso ajudar?" Outro silêncio, desta vez mais carregado. "Cecília." "A bibliotecária?" A voz agora tinha um tom de desprezo mal disfarçado. "Interessante. Diga a Rafael que Mônica ligou. Diga que temos um assunto pendente que ele vem ignorando. Ele vai entender." Antes que Cecília pudesse responder, a ligação foi encerrada. Ela ficou olhando para o telefone, uma sensação desconfortável se instalando em seu peito. Quando Rafael terminou a videochamada, Cecília mencionou a ligação, tentando manter um tom casual que não refletia sua inquietação interior. "Ah, Mônica," ele disse, parecendo ligeiramente incomodado. "É uma ex-parceira de negócios. Provavelmente quer discutir os termos do contrato que encerramos há alguns meses." A explicação era perfeitamente razoável, mas algo na maneira como Rafael evitou seu olhar, como sua voz assumiu um tom levemente diferente, plantou uma semente de dúvida que Cecília não conseguiu ignorar completamente. Na manhã seguinte, enquanto Rafael estava no banho, seu celular tocou novamente. Cecília não tinha intenção de invadir sua privacidade, mas a tela iluminada mostrava uma mensagem de Mônica. "Precisamos resolver isso. Não vou ser descartada tão facilmente. Tenho provas." "Provas? Provas de quê?" A inquietação se transformou em ansiedade concreta. Quando Rafael saiu do banheiro, Cecília mencionou a mensagem, observando atentamente sua reação. "Ela está blefando", Rafael disse, parecendo mais irritado que preocupado. "Mônica está tentando me pressionar a renovar um contrato de consultoria que não precisamos mais. É apenas uma tática de negociação." "Você tem certeza que é só isso?" Cecília insistiu, odiando o tom inseguro que sua voz assumiu. "Claro que sim", Rafael garantiu, beijando-a na testa antes de terminar de se vestir. "Confia em mim, é apenas drama corporativo. Nada com que se preocupar." Cecília queria acreditar. Mais que isso, precisava acreditar. Afinal, Rafael havia sido nada menos que honesto e amoroso desde que se conheceram. Não havia dado nenhum motivo real para duvidar de sua integridade. Ainda assim, a semente estava plantada. Nos dias que se seguiram, pequenas coisas que normalmente ignoraria começaram a parecer significativas. Rafael trabalhando até mais tarde que o usual. Um telefonema que ele atendeu no terraço, longe de seus ouvidos. A menção casual de uma viagem de negócios de última hora para o Rio de Janeiro. "Estou sendo ridícula", Cecília murmurou para si mesma, enquanto reorganizava nervosamente os livros que já estavam perfeitamente organizados. "É exatamente isso que Teresa e Júlia querem, que eu duvide, que eu sabote minha própria felicidade." Foi quando a campainha tocou. No interfone, uma voz desconhecida anunciou: "Entrega para a senhora Machado." No hall de entrada, um mensageiro entregou um envelope grande, sem remetente. Intrigada, Cecília levou o pacote para dentro, abrindo-o com cuidado. O conteúdo fez seu coração afundar como uma pedra. Fotos. Dezenas delas, mostrando Rafael e uma mulher deslumbrante, que presumiu ser Mônica, em situações claramente íntimas. Em restaurantes, entrando em hotéis de mãos dadas. As imagens pareciam recentes, algumas mostrando locais que Cecília reconheceu terem sido visitados nas últimas semanas. Junto às fotos, uma nota simples: "Ele está te usando para melhorar sua imagem pública. O verdadeiro Rafael está nestas fotos. Pergunte a ele sobre Paris." Cecília sentou-se, sentindo o mundo girar ao seu redor.
As imagens eram convincentes, devastadoras em sua aparente autenticidade. Passou horas estudando cada uma, buscando sinais de manipulação, qualquer indício de que fossem falsas. Algumas pareciam estranhas, com iluminação inconsistente ou perspectivas ligeiramente distorcidas, mas outras pareciam dolorosamente reais. Paris? Rafael havia mencionado uma viagem a Paris no mês anterior, antes de se mudarem juntos. Uma conferência de tecnologia, ele explicara. Nada fora do comum. Mas e se... Quando Rafael chegou em casa naquela noite, encontrou Cecília sentada na sala, as fotos espalhadas sobre a mesa de centro. O que é isso? Ele perguntou, largando a pasta que carregava. Você me diga. Cecília respondeu, sua voz trêmula apesar de seus esforços para parecer composta. Quem é Mônica realmente, Rafael? E o que aconteceu em Paris? Ele encarou as fotos com uma expressão que Cecília não conseguiu decifrar. Choque, culpa, raiva. Aproximou-se lentamente, pegando algumas imagens para examinar mais de perto. Isso é uma montagem, disse finalmente. Uma montagem muito bem feita, mas ainda, assim, falsa, todas elas. Cecília desafiou, empurrando para frente uma foto particularmente convincente de Rafael, abraçando a mulher em frente à Torre Eiffel. Todas, ele afirmou. Cecília, eu nunca traí você. Nunca estive com Mônica romanticamente. Ela é uma ex-sócia que ficou ressentida quando decidi não renovar seu contrato. E Paris? Estive em Paris, sim, para a conferência. Sozinho. Estas fotos foram manipuladas digitalmente. Rafael parecia frustrado, passando a mão pelos cabelos. Quem te enviou isso? Não sei, Cecília admitiu. Chegou sem remetente. Rafael sentou-se ao seu lado tentando pegar sua mão, mas ela recuou instintivamente. Pense, Cecília, quem teria interesse em nos separar? Quem já demonstrou que faria qualquer coisa para isso? A implicação era clara. Teresa e Júlia. Fazia sentido. Elas já haviam tentado uma vez, por que não tentariam novamente? Mas havia uma diferença crucial. Desta vez, as evidências pareciam muito mais concretas. Por que Mônica está ligando e mandando mensagens, então? Cecília perguntou. Porque ela disse que tem provas. Provas de irregularidades em contratos antigos, Rafael explicou. Ela está ameaçando me processar por quebra de contrato, se não renovarmos a parceria. É uma tática de intimidação empresarial, nada mais. A explicação era plausível, perfeitamente plausível. Mas algo na intensidade com que Rafael defendia sua inocência, a maneira como suas palavras soavam quase ensaiadas, alimentou as dúvidas de Cecília em vez de acalmá-las. Preciso de tempo, ela disse finalmente levantando-se. Preciso pensar. Cecília, por favor. Rafael levantou-se também, sua voz carregada de emoção. Não deixe que elas façam isso conosco. Não deixe que mentiras destruam o que construímos. Não sei o que acreditar agora, ela admitiu, lágrimas finalmente escapando. Preciso de espaço. Naquela noite, pela primeira vez desde que se mudaram juntos, Cecília dormiu no quarto de hóspedes. Ou melhor, tentou dormir enquanto sua mente percorria incessantemente cada momento dos últimos meses, buscando sinais que pudesse ter perdido, indícios de que o homem que amava não era quem ela pensava. Na manhã seguinte, Rafael já havia saído quando ela acordou. Sobre a mesa da cozinha, um bilhete. Vou provar que estou falando a verdade. Te amo mais do que tudo. O dia passou em uma névoa de incerteza. Cecília ligou para a biblioteca, informando que não iria trabalhar, algo que raramente fazia. Passou horas vasculhando a internet, procurando informações sobre Mônica, sobre viagens de Rafael a Paris, qualquer coisa que pudesse confirmar ou desmentir as acusações. Descobriu que Mônica Leitão era de fato uma executiva respeitada no mercado de tecnologia, tendo trabalhado com Rafael em um projeto significativo no ano anterior. Mas além das informações profissionais públicas, não havia nada que sugerisse um relacionamento pessoal entre eles. Foi então que decidiu ligar para a única pessoa que sempre havia sido sincera com ela. Mesmo quando doía sua avó Elisa, não atendo o telefone de estranhos. A voz idosa brincou ao atender. Quem é essa neta ingrata que só liga quando precisa de algo? Apesar de tudo, Cecília sorriu. Desculpe o sumiço, vovó. As coisas têm sido complicadas. Complicadas como o circo que sua mãe e irmã armaram na mídia,
Ou complicadas de outro jeito? Elisa perguntou, com aquela perspicácia que a idade só havia afiado. Você soube? Querida, até minha vizinha de 90 anos que mal enxerga a televisão soube. Foi o assunto do bingo por semanas. Cecília riu brevemente antes de seu humor se dissipar. Vovó, como saber se alguém está sendo sincero? Como ter certeza que não estou sendo feita de tola? Houve um momento de silêncio pensativo do outro lado da linha. Você está falando do seu rapaz? Aquele empresário que tem sua mãe espumando de raiva? Sim, recebi algumas evidências, sugerindo que ele pode não ser quem diz ser. E estas evidências vieram de fonte confiável? Anônima, na verdade. Elisa fez um som de desaprovação. Pessoas que realmente se importam com você não enviam verdades dolorosas anonimamente, Cecília. Elas te olham nos olhos e assumem a responsabilidade pelo que dizem. A observação era perspicaz, como sempre. Mas e se for verdade? Cecília insistiu. E se eu estiver me iludindo? Minha querida, a voz de Elisa suavizou-se. Você sempre foi a mais inteligente da família, desde pequena. Confia no seu instinto. O que ele te diz? Cecília fechou os olhos, buscando em seu coração a resposta. As imagens de Rafael eram perturbadoras, mas contradiziam cada momento que haviam compartilhado, cada conversa sincera, cada gesto de afeto genuíno. Meu instinto diz que há algo errado nessas fotos, ela respondeu finalmente. Mas também diz que há algo que Rafael não está me contando completamente. Então é aí que está sua resposta, Elisa concluiu. Não nas fotos, não no que outros dizem, mas no que está sendo deixado nas entrelinhas. Após desligar, Cecília sentiu-se um pouco mais centrada. Sua avó estava certa. Precisava confiar em seu próprio julgamento, não em evidências enviadas por alguém que sequer tinha coragem de se identificar. Foi quando a campainha tocou novamente. Desta vez, ao atender o interfone, ouviu uma voz feminina desconhecida. Cecília Machado? Meu nome é Mônica Leitão. Acho que precisamos conversar. O coração de Cecília disparou. A própria Mônica, ali em sua porta, por um momento, considerou não atender. Mas a curiosidade e a necessidade de respostas foram mais fortes. No hall de entrada, encontrou uma mulher elegante, provavelmente na casa dos 40 anos, com cabelos escuros presos em um coque severo e olhos intensamente azuis. A mesma mulher das fotos. Posso entrar? Mônica perguntou, seu tom educado, mas firme. Prometo ser breve. Cecília hesitou, mas finalmente deu um passo para o lado, permitindo que a visitante entrasse. Na sala indicou o sofá com um gesto silencioso. Vou direto ao ponto. Mônica começou, recusando sentar-se. Rafael te contou sobre nosso passado? Ele disse que vocês foram parceiros de negócios. Cecília respondeu cautelosamente. Um sorriso sem humor curvou os lábios de Mônica. Parceiros, sim. De negócios, parcialmente. Ela abriu a bolsa de grife que carregava, retirando um envelope. Não sei o que ele te contou exatamente, mas acho que você merece saber a verdade antes de ir mais longe nesse relacionamento. Cecília não estendeu a mão para pegar o envelope. Em vez disso, encarou Mônica diretamente. Por que você se importaria com o que eu sei ou não sei? Perguntou. O que ganha com isso? A pergunta pareceu pegar Mônica desprevenida. Não é óbvio? Estou tentando poupar você de sofrer o mesmo que eu sofri. E o que exatamente você sofreu? Fui descartada. Mônica respondeu, uma sombra de mágoa cruzando seu rosto perfeito. Depois de 2 anos, Rafael decidiu que não era mais conveniente para sua imagem ter um relacionamento discreto com uma sócia. Ele precisava de algo mais que autêntico. Alguém que desse a ele credibilidade social além do mundo corporativo. As palavras atingiram Cecília como um soco. Era exatamente o tipo de insegurança que a atormentava desde o início. A ideia de que alguém como Rafael só poderia estar interessado nela por algum motivo ulterior. E as fotos que recebi? Cecília perguntou, tentando manter a voz firme. Você as enviou? Que fotos? Mônica pareceu genuinamente confusa. Cecília foi até a mesa onde as fotos ainda estavam espalhadas, mostrando-as à visitante. Mônica as examinou com crescente incredulidade. Isso é ridículo, ela finalmente disse.
Nunca estive em Paris com Rafael. Algumas destas são, obviamente, montagens de fotos que tenho em meu Instagram. Ela apontou para uma imagem. Este restaurante nem existe mais. Fechou há 2 anos. E nesta, estou claramente usando o mesmo vestido de uma gala beneficente do ano passado. A confusão de Cecília aumentou. Se Mônica não havia enviado as fotos, quem havia? E por que Mônica estaria negando a autenticidade de imagens que supostamente comprovariam sua história? O que você quer realmente, Mônica? Cecília perguntou diretamente. A mulher suspirou, guardando o envelope que havia tirado da bolsa. Queria que Rafael renovasse o contrato com minha empresa de consultoria, ela admitiu. Quando ele recusou, fiquei furiosa. Pensei que se ameaçasse criar problemas em seu relacionamento, ele cederia para evitar o escândalo. Então vocês nunca, romanticamente? Não. Mônica pareceu quase ofendida com a sugestão. Tivemos um breve affair anos atrás, antes mesmo de trabalharmos juntos. Não significou nada para nenhum de nós. A revelação deixou Cecília momentaneamente sem palavras. Toda a narrativa que estava se formando em sua mente começou a desmoronar. Por que está me dizendo isso agora? Por que a mudança súbita? Mônica desviou o olhar pela primeira vez, parecendo desconfortável. Rafael me procurou hoje cedo. Disse que alguém estava usando meu nome para tentar destruir o relacionamento de vocês. Ele estava diferente do Rafael que conheço, vulnerável, desesperado, quase. Ela fez uma pausa. Percebi que tinha ido longe demais com minhas ameaças vazias. Nunca pretendi realmente interferir em sua vida pessoal. E as mensagens? As ligações? Eram sobre o contrato, como ele provavelmente te disse. As provas que mencionei eram de supostas irregularidades contratuais. Nada relacionado a vocês dois. Cecília sentou-se, tentando processar tudo. Se Mônica estava dizendo a verdade, e estranhamente seu instinto dizia que estava, então alguém havia fabricado toda aquela história. Alguém com acesso a fotos de Mônica, com conhecimento do relacionamento comercial entre ela e Rafael e com motivação suficiente para investir tempo e esforço em separar Cecília e Rafael. Obrigada por ter vindo, ela finalmente disse. Eu que agradeço por ter me ouvido, Mônica respondeu, movendo-se em direção à porta. Antes de sair, porém, virou-se uma última vez. Ele realmente te ama, sabia? Rafael sempre foi reservado, calculista. Vê-lo assim, disposto a implorar por minha ajuda para salvar o relacionamento de vocês, foi surpreendente. Após a saída de Mônica, Cecília permaneceu imóvel na sala, as peças do quebra-cabeça finalmente se encaixando. Se não foi Mônica quem enviou as fotos, e se as imagens eram claramente manipuladas, só havia uma explicação possível. Seu telefone tocou, interrompendo seus pensamentos. Era Rafael. Onde você está? Ela perguntou imediatamente ao atender. Indo para casa. Sua voz soava cansada, mas determinada. Mônica te procurou? Ela prometeu que iria. Sim, acabou de sair. Rafael, eu acho que... Precisamos conversar pessoalmente, ele a interrompeu. Estou chegando em 20 minutos. Durante a espera, Cecília reuniu todas as fotos, examinando-as novamente, com olhos que agora buscavam não sinais de traição, mas de manipulação. Algumas eram evidentemente falsificadas. Cortes abruptos ao redor das figuras, sombras que não correspondiam à iluminação do ambiente, reflexos impossíveis em superfícies espelhadas. Outras eram mais sutis, requerendo um olhar mais atento para detectar as inconsistências. Quando Rafael finalmente chegou, seus olhos estavam marcados pelo cansaço e preocupação, mas também por uma determinação feroz. Descobri quem enviou as fotos, ele anunciou sem preâmbulo. Na verdade, contratei uma empresa de segurança digital assim que você me mostrou ontem. Eles rastrearam o serviço de entrega até a fonte do pagamento. Foi minha família, não foi? Cecília perguntou, já sabendo a resposta. Rafael assentiu, sentando-se ao seu lado. Sua mãe contratou uma agência de investigação particular. Eles monitoraram nossos movimentos, coletaram fotos de Mônica das redes sociais e de eventos públicos, e criaram essas montagens. A entrega foi paga com o cartão de crédito de Teresa. A confirmação, embora esperada, ainda causou uma dor aguda. Cecília havia suspeitado da mãe e da irmã, mas ter certeza da extensão de sua maldade
do esforço deliberado para destruir sua felicidade, era devastador. Por que você não me contou sobre Mônica desde o início? Ela perguntou, precisando esclarecer o último ponto de dúvida. Por que parecia tão desconfortável quando mencionei as ligações dela? Rafael suspirou profundamente, passando as mãos pelo rosto em um gesto de frustração. Porque eu sabia que ela estava ameaçando criar problemas entre nós como forma de pressão, ele admitiu. Quando você mencionou a ligação, fiquei preocupado que ela pudesse ter dito algo para te perturbar. Não queria que você se preocupasse com uma disputa comercial. Então você não estava escondendo um caso, estava escondendo uma ameaça corporativa? Essencialmente, sim. Em retrospecto, foi uma péssima decisão. Deveria ter sido completamente honesto com você desde o princípio. Cecília processou a informação, sentindo um alívio imenso misturado com uma nova onda de indignação, não direcionada a Rafael, mas à própria família. O que fazemos agora? Ela perguntou finalmente. Isso depende de você, Rafael respondeu, seu tom cuidadosamente neutro. Podemos entrar com um processo contra sua mãe por difamação e falsificação de evidências. Ou podemos simplesmente seguir em frente, estabelecendo limites mais claros com sua família. A menção à sua família causou uma pontada de tristeza em Cecília, pois era isso que Teresa e Júlia eram. Sua família, biologicamente ao menos, mas família de verdade não agiria como elas haviam agido. Acho que precisamos de uma terceira opção, ela decidiu, uma clareza inédita surgindo em sua mente. Precisamos confrontá-las pessoalmente. Rafael pareceu surpreso. Tem certeza? Não precisamos... Precisamos sim, Cecília o interrompeu com firmeza. Não por vingança, mas por encerramento. Precisamos olhá-las nos olhos e mostrar que sabemos exatamente o que fizeram. E depois precisamos seguir nossas vidas sem olhar para trás. A determinação na voz de Cecília era nova, não era raiva ou amargura, mas uma certeza tranquila de quem finalmente reconhece seu próprio valor. Na manhã seguinte, um sábado, Cecília e Rafael dirigiram até a mansão dos Machado no Morumbi. Cecília não avisou que iria. Sabia que se ligasse antecipadamente, Teresa encontraria alguma maneira de evitar o confronto. A empregada que abriu a porta parecia desconfortável ao vê-la, um sinal claro de que a família havia discutido o assunto. Dona Teresa está no jardim com a Júlia, ela informou em voz baixa. Estão tomando café da manhã. Cecília e Rafael atravessaram a casa familiar, cada passo reforçando a convicção de Cecília de que aquele espaço, que um dia havia sido seu lar, agora parecia estranho e frio. No jardim ensolarado, Teresa e Júlia conversavam animadamente, taças de mimosa em suas mãos, completamente alheias à tempestade que estava prestes a irromper em seu tranquilo sábado. Olá, mãe. Júlia? Cecília cumprimentou, sua voz calma, mas firme. As duas mulheres congelaram, expressões de choque idênticas em seus rostos perfeitamente maquiados. Teresa foi a primeira a se recuperar, forçando um sorriso que não atingiu seus olhos. Cecília, que surpresa! Inesperada. E você trouxe companhia. O desdém na forma como se referiu a Rafael não passou despercebido por nenhum dos presentes. Viemos devolver algo que vocês perderam, Cecília disse, colocando sobre a mesa o envelope com as fotos falsificadas. Ou melhor, algo que vocês mandaram entregar. Teresa empalideceu visivelmente, enquanto Júlia assumia uma postura defensiva, cruzando os braços. Não sei do que você está falando, Teresa tentou, sua voz traindo seu nervosismo. Sabemos exatamente o que vocês fizeram. Rafael interveio. Sua voz calma, mas carregada de autoridade. Temos provas do pagamento à agência de investigação, do serviço de manipulação digital e da entrega. Tudo ligado ao seu cartão de crédito, senhora Machado. O silêncio que seguiu foi ensurdecedor. Teresa parecia ter envelhecido 10 anos em segundos, a fachada de controle desmoronando visivelmente. Por quê? Cecília perguntou. A única pergunta que realmente importava. Por que ir tão longe para me machucar? Foi Júlia quem respondeu, sua voz carregada de uma amargura surpreendente. Porque você não merece isso. Ela exclamou gesticulando para Rafael. Você nunca se esforçou, nunca fez sacrifícios. Enquanto eu passava fome, tomava remédios para emagrecer,
Aguentava homens nojentos me assediando nos bastidores de desfiles. Você estava confortavelmente escondida entre seus preciosos livros. E agora, do nada, você consegue o que todas as mulheres da elite de São Paulo desejam? Não é justo! A explosão deixou todos momentaneamente sem palavras. Era a primeira vez que Júlia expunha a realidade por trás do glamour que sempre parecera vir tão naturalmente para ela. Júlia, eu não tinha ideia, Cecília começou, genuinamente impactada pela revelação. Claro que não tinha, Júlia continuou, lágrimas de raiva agora escorrendo livremente. Você nunca enxergou além do seu mundinho? Nunca percebeu que enquanto você era a decepção da família, eu era a mercadoria, o investimento, o troféu que a mamãe exibia para a sociedade. Teresa finalmente interveio, sua voz cortante como uma lâmina. Já chega, Júlia. Você está fazendo uma cena desnecessária. Uma cena. Júlia riu, um som histérico e doloroso. Nossa vida inteira foi uma cena, mãe. Uma performance constante, onde Cecília era o patinho feio e eu a princesa perfeita. E para quê? Para terminarmos todas infelizes? A revelação das dinâmicas disfuncionais da família Machado expôs feridas que haviam sido cuidadosamente escondidas por décadas. Cecília olhou para a irmã com novos olhos, vendo pela primeira vez não a rival invejosa, mas uma vítima diferente do mesmo sistema opressivo. Nunca quis te machucar, Júlia, ela disse suavemente. E sinto muito se minha felicidade te causa dor. Não preciso da sua pena, Júlia respondeu, mas o veneno em suas palavras havia diminuído consideravelmente. Rafael, que havia se mantido em silêncio durante o embate emocional, finalmente falou. Senhora Machado, Júlia, viemos aqui hoje não para acusar ou ameaçar, mas para estabelecer uma fronteira clara. O que vocês fizeram? Espalhar mentiras, falsificar evidências, tentar destruir deliberadamente o relacionamento de Cecília, ultrapassou todos os limites aceitáveis. E o que você vai fazer? Teresa desafiou, recuperando parte de sua postura habitual. Processar a própria sogra? Não, Cecília respondeu antes que Rafael pudesse falar. Não vamos processar vocês. Na verdade, não vamos fazer absolutamente nada, exceto seguir nossas vidas longe de vocês. A simplicidade da declaração pareceu atingir Teresa mais duramente que qualquer ameaça legal. O quê? Estou me afastando completamente, Cecília esclareceu, sua voz firme. Não haverá mais tentativas de reconciliação. Não haverá mais jantares de domingo. Não haverá mais datas especiais compartilhadas. Vocês deixaram claro repetidamente que minha felicidade não é importante para vocês. Estou finalmente aceitando essa verdade e agindo de acordo. Teresa empalideceu ainda mais. Você não pode estar falando sério. Somos sua família. Família não faz o que vocês fizeram. Cecília respondeu simplesmente. Família apoia, protege, celebra as conquistas uns dos outros. O que vocês têm é um vínculo de sangue, que usam como desculpa para manipulação e crueldade. A dureza das palavras de Cecília silenciou a todos. Um momento, vislumbrou-se no rosto de Teresa algo que poderia ser remorso, ou talvez apenas o choque de finalmente enfrentar consequências para suas ações. Vamos, Rafael, Cecília disse finalmente estendendo a mão para ele. Não temos mais nada a dizer aqui. De mãos dadas, eles caminharam para fora da mansão, deixando para trás não apenas Teresa e Júlia, mas também o peso de expectativas não realizadas e comparações injustas que haviam definido a vida de Cecília por tanto tempo. No carro, enquanto se afastavam do bairro elegante, Rafael quebrou o silêncio. Você está bem? Cecília refletiu sobre a pergunta aparentemente simples. Estava sentindo uma complexa mistura de emoções. Tristeza pelo que poderia ter sido, raiva pelo que havia sido feito, mas predominantemente um estranho senso de libertação. Acho que sim, ela respondeu honestamente. É como se tivesse finalmente colocado um ponto final em uma história dolorosa que se arrastava há décadas. E sobre Júlia? O que ela disse sobre os sacrifícios? Isso foi inesperado, Cecília admitiu. Sempre imaginei que ela amasse os holofotes, que a atenção e o glamour viessem naturalmente para ela. Nunca considerei que pudesse ser uma prisão tanto quanto minha invisibilidade era para mim. Rafael assentiu pensativamente.
Famílias são complicadas. Às vezes, os papéis que nos atribuem na infância se tornam cárceres na vida adulta. De volta à sua casa, a casa deles, Cecília sentiu-se física e emocionalmente exausta, como se tivesse corrido uma maratona. Ainda assim, havia uma leveza em seu coração, a sensação de ter finalmente deixado para trás um peso que carregava há tanto tempo que se tornara parte dela. Nas semanas que se seguiram, Cecília esperou sentir arrependimento ou dúvida sobre sua decisão de cortar laços com a família, mas esses sentimentos nunca vieram. Em vez disso, concentrou-se em nutrir os relacionamentos que realmente a valorizavam, com Rafael, com Mariana, com sua avó Elisa, que aos 75 anos, decidiu que estava cansada do drama de Teresa e começou a visitá-los regularmente, e com a comunidade que havia construído ao redor da biblioteca. Foi durante uma dessas visitas de Elisa que a ideia surgiu. Você deveria transformar isso em algo maior, a avó comentou, enquanto observava Cecília organizar materiais para uma oficina de leitura infantil. Seu projeto tem potencial para ser muito mais que uma iniciativa local. A observação ficou com Cecília. O projeto de leitura, que havia começado como uma pequena atividade semanal na biblioteca municipal, havia crescido significativamente após a doação de Rafael. Agora atendia 5 comunidades diferentes, oferecendo não apenas acesso a livros, mas também aulas de alfabetização para adultos, oficinas de escrita criativa para adolescentes e espaços seguros para crianças após o horário escolar. Naquela noite, compartilhou a ideia com Rafael e se transformássemos o projeto em uma fundação. Sugeriu enquanto jantavam na varanda de casa, algo que pudesse ser replicado em outras cidades, outras realidades. Os olhos de Rafael brilharam com o entusiasmo que sempre demonstrava quando ela falava sobre seus sonhos. Seria incrível, ele concordou. Poderíamos criar um modelo sustentável, combinando recursos públicos e privados. Eu poderia ajudar com a estrutura organizacional, e você seria o coração, a visão criativa. Seríamos parceiros, Cecília sorriu. Não apenas na vida, mas em um propósito compartilhado. Sempre fomos parceiros, Rafael respondeu, pegando sua mão sobre a mesa. Desde aquele primeiro jantar, quando percebi que havia encontrado alguém que via além das aparências, além do dinheiro e do status. 3 meses depois, a Fundação Páginas Abertas foi oficialmente inaugurada com a missão de democratizar o acesso à leitura e literatura em comunidades vulneráveis. O evento de lançamento, realizado na Biblioteca da Liberdade, onde tudo começou, reuniu figuras importantes do cenário cultural e educacional, além de crianças e famílias beneficiadas pelo projeto original. Cecília, vestindo um elegante mas simples vestido azul, observava com emoção as crianças explorando o espaço renovado, com novas estantes, computadores e uma seção infantil colorida e aconchegante. Nervosa? Rafael perguntou, aproximando-se com 2 taças de água com gás, sua tradição pessoal desde o primeiro encontro. Um pouco, ela admitiu. Nunca imaginei que estaria aqui lançando algo tão significativo. Eu sempre soube, ele respondeu com um sorriso, desde que te vi falando sobre aquela menina que aprendeu a ler através do seu projeto. Seus olhos brilhavam de uma forma que nenhuma joia cara jamais conseguiria imitar. O discurso de inauguração foi breve e emocionante. Cecília falou sobre o poder transformador da leitura, sobre como livros haviam sido seu refúgio, quando se sentia invisível, e como acreditava que todas as crianças mereciam ter acesso a mundos além de suas realidades imediatas. Rafael falou em seguida, anunciando que a Fundação já tinha planos para expandir para 10 novas comunidades no próximo ano e que empresas parceiras haviam se comprometido com doações significativas de livros e equipamentos. O evento foi um sucesso, cobrindo páginas de jornais e revistas culturais nos dias seguintes. Mas a verdadeira realização para Cecília foi ver o impacto concreto nas vidas que tocava, como a de Luísa, uma menina de 8 anos que havia aprendido a ler no projeto original e agora devorava livros com entusiasmo insaciável. Quero ser bibliotecária quando crescer, Luísa confidenciou a Cecília durante a inauguração. Igual a você. Aquelas palavras significavam mais que qualquer elogio formal,
ou cobertura midiática. Uma semana após a inauguração, em uma noite tranquila em casa, Rafael surpreendeu Cecília com um convite inusitado. Vamos jantar na biblioteca amanhã à noite. Na biblioteca? Ela repetiu confusa. Por quê? Tem algum evento que esqueci? Não, nada oficial. Ele respondeu com um sorriso enigmático. Apenas um jantar especial, só nós dois, no lugar onde nossa história realmente começou. Intrigada, Cecília aceitou. Na noite seguinte, ao chegar à biblioteca após o expediente, encontrou o espaço completamente transformado. Pequenas luzes haviam sido penduradas entre as estantes, criando uma atmosfera mágica e intimista. No centro, onde normalmente ficavam as mesas de estudo, estava uma única mesa elegantemente preparada para dois, com flores, velas e uma garrafa de água com gás em um balde de gelo. Rafael, isso é incrível, ela sussurrou emocionada com o cuidado e significado do gesto. Jantaram tranquilamente, relembrando momentos importantes de sua jornada juntos, rindo de desafios superados e compartilhando sonhos para o futuro. Quando terminaram a sobremesa, Rafael pediu que Cecília o seguisse até a seção de literatura clássica, seu lugar favorito na biblioteca. Lá, ele tirou do bolso uma pequena caixa de veludo. Não é um anel, ele esclareceu rapidamente, ao ver a expressão surpresa de Cecília. Ainda não, pelo menos. É algo diferente. Dentro da caixa havia uma chave antiga e ornamentada. O que é isso? Ela perguntou confusa. É a chave da biblioteca comunitária que vamos construir juntos, Rafael explicou. Não apenas como parte da fundação, mas como nosso projeto pessoal, nosso legado. Comprei um terreno em Paraisópolis, onde vamos erguer um espaço que será muito mais que uma biblioteca. Será um centro cultural completo, com auditório para palestras, estúdios para podcasts literários, salas de aula para oficinas de escrita. Os olhos de Cecília encheram-se de lágrimas. Era um presente que transcendia o material, que honrava quem ela era e o que valorizava. É perfeito, ela respondeu, incapaz de expressar completamente a emoção que sentia. Ainda não terminei. Rafael sorriu ajoelhando-se então. De outro bolso, tirou uma segunda caixa, esta definitivamente contendo um anel. Cecília Machado, você transformou minha vida de maneiras que nunca imaginei possíveis. Me mostrou que sucesso sem propósito é vazio, que conexão verdadeira vale mais que qualquer conta bancária. Você me ensinou a ver além das aparências, inclusive as minhas próprias. Aceitaria se tornar minha esposa, minha parceira não apenas em casa e na fundação, mas em todos os capítulos de nossa história juntos? Com o coração transbordando, Cecília não hesitou. Sim, 1000 vezes sim. O anel era simples, mas elegante, uma safira cercada por pequenos diamantes. Não era ostentoso nem chamativo. Era exatamente o que Cecília teria escolhido para si mesma, se pudesse. É perfeito, ela disse, admirando como a pedra azul captava a luz suave das velas. Assim como você, Rafael respondeu, levantando-se para beijá-la entre as estantes de livros que haviam testemunhado o início de sua improvável história de amor. 6 meses depois, casaram-se no jardim da nova biblioteca comunitária, em Paraisópolis, que havia sido inaugurada apenas uma semana antes. Não foi uma cerimônia luxuosa nem espalhafatosa, foi íntima e significativa, reunindo apenas pessoas que genuinamente celebravam sua união. Elisa, radiante aos 76 anos, foi quem conduziu Cecília pelo corredor improvisado, entre cadeiras simples. Mariana serviu como madrinha. As crianças do projeto de leitura entregaram pequenos buquês de flores silvestres para a noiva, que optou por um vestido elegante, mas confortável, sem qualquer concessão a tradições que não faziam sentido para ela. Teresa e Júlia não foram convidadas. Cecília havia mantido sua promessa de estabelecer limites claros. Em vez disso, os lugares de honra na primeira fileira foram ocupados por seu Antônio da padaria mineira, Dona Margarida da biblioteca e outras pessoas que haviam sido genuinamente importantes em sua jornada. Os votos foram simples e sinceros. Rafael prometeu sempre vê-la como ela realmente era, nunca tentar moldá-la a expectativas externas. Cecília prometeu apoiar seus sonhos enquanto construía os próprios, criar uma parceria baseada em respeito mútuo e propósito compartilhado. Ao final da cerimônia,
Quando o celebrante os declarou marido e mulher, não foram apenas duas pessoas que se uniram, mas duas visões de mundo que se complementavam perfeitamente. O pragmatismo visionário de Rafael e a empatia transformadora de Cecília. A festa que seguiu foi uma celebração genuína, sem protocolos rígidos ou formalidades desnecessárias. Crianças corriam entre os adultos. Livros haviam sido dispostos em mesas como centros de mesa e a comida era uma mistura ecumênica de pratos simples e deliciosos, incluindo os famosos pães de queijo de seu Antônio. Quando finalmente tiveram um momento a sós, observando a festa de um canto tranquilo do jardim, Rafael abraçou Cecília por trás, apoiando o queixo em seu ombro. Feliz? Ele perguntou simplesmente. Mais do que jamais pensei ser possível. Ela respondeu com sinceridade. E você? Completamente. Ele sorriu. Sabe o que mais me fascina? Que tudo começou com uma tentativa de nos humilhar. Sua mãe e sua irmã nunca imaginaram que, ao tentar fazer de você uma piada, estavam, na verdade, nos dando o maior presente possível. Cecília refletiu sobre o comentário, percebendo sua profunda verdade. O que começara como uma crueldade familiar havia se transformado na mais bela história de amor, não apenas entre ela e Rafael, mas entre ela e si mesma. Pela primeira vez na vida, Cecília se sentia completamente confortável em sua própria pele, sem desculpas, sem inseguranças paralisantes. Enquanto observavam o pôr do sol colorir o céu acima da biblioteca que haviam construído juntos, Cecília pensou em todas as meninas como ela, consideradas comuns, sem graça, invisíveis, e desejou que pudessem entender a lição mais valiosa que havia aprendido. Que beleza autêntica vem de viver com propósito e integridade, e que o amor verdadeiro não é aquele que nos transforma, mas aquele que nos vê claramente e celebra exatamente quem somos. No que está pensando? Rafael perguntou, notando seu olhar distante. Estou pensando em todas as histórias ainda não escritas. Cecília sorriu, virando-se para encará-lo. E em como estou ansiosa para escrevê-las com você, página por página, capítulo por capítulo. Incluindo aqueles capítulos complicados e desafiadores, ele brincou, conhecendo-a bem o suficiente para saber que Cecília nunca foi ingênua sobre relacionamentos. Especialmente esses, ela respondeu, ficando na ponta dos pés para beijá-lo. Afinal, são os capítulos difíceis que tornam a história realmente interessante. Enquanto se juntavam novamente à celebração, Cecília carregava consigo a certeza de que sua história, por tanto tempo escrita por outros, agora pertencia apenas a ela. E era uma história muito mais extraordinária do que qualquer um poderia ter imaginado para aquela menina tímida de óculos pesados que um dia encontrou refúgio entre páginas de livros. Era uma história de autodescoberta, de coragem, de propósito. Uma história onde o patinho feio não precisou se transformar em cisne para encontrar a felicidade. Apenas precisou encontrar pessoas que enxergassem a beleza que sempre esteve ali, esperando para ser reconhecida. E não era o fim da história, era apenas o começo de um novo e emocionante capítulo. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a jornada de Cecília e Rafael tenha tocado seus corações. Para seguir outras histórias igualmente emocionantes e transformadoras, preparamos uma playlist especial que vocês podem encontrar clicando no link à esquerda de sua tela. Se esta narrativa sobre autenticidade, amor verdadeiro e descoberta pessoal ressoou em